Minha gente querida, boa noite, bem-vindos a todos. Vamos começar as nossas leituras hoje com uma trovinha de Marcelo Gama. É do livro Ideias e Ilustrações, psicografado por Chico Xavier, e fala do dinheiro. Caridade se percebe no câmbio melhor que há. Quem dá tudo o que recebe, mais recebe do que dá. Então, vamos dar cada vez mais o que recebemos de Deus, da vida, para que possamos nos sentir melhores. A gente não dá para receber, né? Ou pelo menos não acho que essa deve ser a intenção, ou dá para poder receber. Não, eu vou dar porque é bom, porque me faz feliz. E isso vai retornar para o meu ambiente, para a minha harmonia, para minhas vibrações, porque eu estou sempre no ponto positivo da vida. Eu acho que é isso. Então, vamos para o Livro dos Espíritos. A gente está falando aqui da caridade e amor do próximo, no capítulo da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. E a pergunta de hoje é assim: Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos? E o espírito de verdade responde: certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Amar aos inimigos é perdoá-los, é lhes retribuir o mal com o bem. Aquele que procede assim se torna superior aos seus inimigos, ao passo que aquele que procura tomar vingança se coloca abaixo deles. E o que temos a dizer disso, né? É difícil amar os inimigos, é muito difícil. Aqueles que nos fazem mal, que nos odeiam, que a gente tem já parece que nasceu, olhou para o sujeito e já tem uma antipatia. É muito difícil, mas a gente tem que se esforçar para compreender a natureza de cada um, o objetivo que tem naquela relação, se é uma relação de trabalho, se é uma relação social, se é uma relação familiar. E entre familiares é mais difícil ainda, mas porque nós dois estamos juntos, é para poder recuperar uma relação perdida em algum tempo do passado. Então, vamos olhar com carinho, com amor, com compreensão, com perdão. E se o outro não consegue ter a mesma sintonia que a gente seja melhor, que a gente consiga superar isso. Quem sabe, com a nossa ação, a gente conquista o coração do outro, né? Vamos lá. Hoje é dia do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente está lendo, já faz tempo que a gente leu, mas a gente está continuando a ler
a introdução falando da doutrina de Sócrates e de Platão. É um resumo que ele está fazendo sobre essa doutrina. Vamos continuar. Após a nossa morte, isso são as palavras de Sócrates e Platão. Após nossa morte, o gênio, o daimon ou demônio, que nos fora designado durante a vida, nos leva a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades para serem julgados. As almas, depois de haverem estado no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. Aí vem o comentário de Kardec. É a doutrina dos anjos guardiães ou espíritos protetores, das reencarnações sucessivas, em seguida a intervalos mais ou menos longos de erraticidade. Mais um trecho da doutrina de Sócrates e Platão. Os demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra, constituem o laço que une o grande todo a si mesmo. Não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem, é por intermédio dos demônios que os deuses entregam em comércio e se entretêm com ele, quer durante a vigília, quer durante o sono. E aqui a explicação. A palavra daimon, da qual fizeram o termo demônio, na antiguidade, não era tomada como a parte má, como nos tempos modernos. Não designava exclusivamente seres malfazejos, mas designava todos os espíritos em geral, dentre os quais se destacavam os espíritos superiores, chamados deuses, e os menos elevados, ou demônios propriamente ditos, que comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo também diz que os espíritos povoam o espaço, que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos espíritos puros, que são os incumbidos de lhes transmitir as vontades, que os espíritos se comunicam com eles durante a vigília e durante o sono. Pondo no lugar da palavra demônio a palavra espírito, teremos a doutrina espírita. Pondo a palavra anjo, teremos a doutrina cristã. Está bem resumidinho isso. Então a gente tira da cabeça essa imaginação de que demônio é o espírito mau, é o diabinho, né? Vamos deixar isso fora e entender como sendo o espírito que faz a ponte entre Deus e os homens encarnados naturalmente. E assim vamos terminar nossas leituras com a frase de André Luiz do livro O Espírito da Verdade, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. São os avisos da criação. A fé construtiva não teme a adversidade. O penhasco no dilúvio é ponto de segurança. Então vamos para a nossa prece, começando com uma trovinha de Casimiro Cunha, do livro Poetas Redivios, psicografado por Chico Xavier. A regra de paz. Se queres felicidade, apoio, harmonia e luz, atende às indicações de nosso Senhor Jesus. E uma mensagem de Agar, do livro Relicário de Luz, Perdoar e Esquecer, também psicografado por Chico Xavier. Perdoar e esquecer são as duas chaves da paz. Se o seu carinho não encontra eco na paisagem ambiente, desculpe e esqueça a indiferença do meio e avancemos para diante ao encontro de nossas realizações. Se o seu trabalho não consegue a retribuição
dos que lhe seguem os passos no grande caminho, perdoe e esqueça, para que a sua boa vontade frutifique em alegria e progresso. Se o seu sacrifício não recolhe a compreensão dos outros, desculpe e esqueça, perseverando no bem, porque o bem situar-lhe-á o espírito na vanguarda de luz. Perdoar é o segredo sublime do triunfo na subida para Deus. E esquecer o mal é harmonizar nossa alma com as criaturas, habilitando-nos à solução de todos os problemas. Desprendamo-nos de tudo aquilo que na terra constitui prisão para nossa alma, perdoando e esquecendo sempre, e encontraremos o caminho interior da grande ascensão. E aqui estamos, Senhor, todos os dias, todas as noites, orando pela paz na terra, pela paz na humanidade. E sabemos que a paz começa no coração de cada um de nós e que através do nosso esforço, no perdão e no esquecimento, que começaremos a semear a paz nesse mundo, no coração de todos, na terra inteira. Perdoar é compreender, perdoar é olhar o nosso irmão com compaixão, com amor, com pureza de coração, porque todos erramos, todos nós estamos numa fase da vida, da nossa vida espiritual, totalmente afeita aos nossos erros, às nossas imperfeições. E queremos julgar os outros como se fôssemos perfeitos, como se não errássemos, como se fôssemos melhores, porque se somos tão melhores, teríamos mais compreensão, teríamos mais compaixão. Então, sejamos melhores. Tenhamos o coração bom, tranquilo, em paz, e perdoemos os nossos irmãos. Deixemos que ele encontre o seu caminho, a sua verdade, já que não podemos ajudar, com uma boa palavra, com a sua palavra, Senhor, com o seu amor. Se não podemos ajudar, que ajudemos com as nossas vibrações de amor, com o nosso perdão, com a nossa compreensão. E perdoar também significa esquecer, deixar para trás, superar todos os conflitos, todas as dificuldades, todos os erros, partir para frente, partir para diante, partir para cima, com o nosso coração em paz, com a nossa consciência, com a nossa harmonia, dispostas a acolher, a amar, a dar o melhor de nós em todos os momentos. Te agradecemos, Senhor,
por tantas lições maravilhosas que sabemos que podemos cumpri-las, que podemos nos esforçar cada vez mais e assimilar para a nossa vivência, para os nossos costumes, para os nossos atos do dia a dia, para a nossa prática, o amor, o perdão, o esquecimento, a compreensão, a compaixão. E assim aprendermos o que é o amor verdadeiro, o que é a fé que queremos desenvolver cada vez mais por Ti, Senhor, por todos os nossos irmãos, por toda a nossa terra. Que sejamos semeadores da paz, semeadores do amor, para que essa terra, esse nosso planeta, se transforme finalmente para esse mundo de regeneração que tanto queremos. Que as nossas vibrações de amor, de paz, de alegria envolva todos os nossos irmãos nesta hora, alimentadas por Teu amor, Senhor, por Sua luz e por Suas bênçãos. Obrigada, Senhor. Que assim seja.